Graças a Deus, mais um na casa, chuvoso, mas não vai atrapalhar a gente se reunir, ter um tempo de comunhão e de aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a doutrina do pecado. Se eu não me engano, é o penúltimo. Não, tem mais. Tem mais 3 ainda. Mais uns 3. Tem mais 3 encontros ainda que nós estamos trabalhando o livro do Paul Tripp, Você Acredita? Então ele vai trabalhar doutrinas básicas do Evangelho, como é na teoria e como nós podemos aplicar na prática. E hoje falaremos, o Danilo falará, sobre a doutrina do pecado. E é interessante, sempre quando, na minha experiência pelo menos, quando fala de pecado, nós falamos sobre a ação em si, o ato pecaminoso. E é sempre interessante falar sobre isso. Mas eu gostaria que nós refletíssemos essa noite sobre não a ação do pecado em si, mas o pecado como condição na vida humana, que é pouco falado. Talvez nós importamos com o que está externo, nos importamos depois que aconteceu, mas e antes de acontecer? Como é que nós identificamos o pecado na nossa vida? Ou essa influência, ou essa inclinação? E pensando sobre isso, como nós podemos olhar para o pecado como condição na nossa vida e para se precaver de qualquer ato que desagrade a Deus? Talvez esse ato de refletir possa nos ajudar a viver uma vida para a glória de Deus. Então, talvez esse seja o nosso convite hoje para poder refletir junto com o Danilo e todo mundo. E espero que saia uma boa reflexão e que venhamos sair melhores para a glória de Deus essa noite. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de podermos nos reunir, podermos desfrutar desse momento de comunhão. É complicado, depois de uma semana corrida, um dia chuvoso, cheio de afazeres, vir até aqui. Mas é muito bom esse momento de comunhão, poder estar com os irmãos, poder aprender mais da Tua Palavra, aprender como agradar ao Senhor, porque a nossa vida já não tem mais valor sem o Senhor. Todas as nossas ações são direcionadas para Te agradar, para Te engrandecer, para refletir o Senhor na nossa vida, para refletir a eficácia do Evangelho, esse Evangelho que nos alcançou. Então, Senhor, que o Senhor receba os louvores, que a palavra que for ministrada aqui venha entrar no nosso coração, no nosso entendimento, e que nós venhamos sair daqui melhores, para louvor e honra do Teu santo nome. Amém. Bem, meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor nessa noite. E vai começar cantando a música Tão Profundo.
Todo domínio e poder são para ti.
continuar louvando ao Senhor nessa noite? O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra
agradecer, Senhor. Te agradecer por mais uma noite que nós nos reunimos, Pai, para poder ouvir a Tua palavra, para poder estar em comunhão com nossos irmãos. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa falar conosco através da mensagem, e que essa mensagem possa nos mostrar ainda mais, Pai, e fazer nós valorizarmos ainda mais a graça, Pai, que nos alcançou. Que nós possamos, Pai, nessa noite, sair daqui vivenciando ainda mais verdades que aprenderemos hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Bem, meus irmãos, a gente vai falar nessa noite sobre a temática A Doutrina do Pecado. A gente está trabalhando aqui na casa desde mais ou menos da metade do ano passado, esse livro aqui, ó, Você Acredita? Do autor Paul David Tripp. Então ele está falando sobre 12 doutrinas históricas e como elas podem ser aplicadas quando nós entendemos elas na nossa vida prática. Então a gente trabalhou já várias temáticas e hoje a gente vai falar da doutrina do pecado. Quando eles colocarem ali a apresentação vai dar bom. Enquanto isso, eu peço que vocês peguem suas Bíblias e abram no livro de Gênesis. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 7. Gênesis 1, do verso 1 até o verso 7. Meus irmãos, então, quando a gente pensa na nossa sociedade hoje, a gente observa como está complicado tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está visualizando lá fora. Pecado, corrupção e as mais diversas coisas. E quando você vai conversar com as pessoas e tentar trabalhar sobre essas temáticas, sempre vem uma resposta tentando trazer as soluções disso em coisas humanas, coisas desse momento. Então, por exemplo, eu cometo esse pecado porque eu tenho traumas. Eu cometo esse pecado porque eu não tive a mesma oportunidade que aquela outra pessoa teve. Então você vai ver assim, a pessoa pecou no trabalho porque ela roubou o patrão, ela desviou lá um dinheiro. Aí a desculpa dela não é o pecado em si, não é o seu coração, é porque ele não teve oportunidades. Quando a Bíblia declara de forma muito clara que o maior problema da humanidade é o pecado enraizado no coração humano. Então, se eu não entender o pecado, eu não vou conseguir entender de fato qual é o valor da cruz. Se eu não entender de fato a profundidade do pecado, eu não consigo valorizar de fato o evangelho que chegou até a tua vida. Então a gente vai tentar aprofundar um pouco mais nessa noite a doutrina do pecado em alguns pontos. A gente vai começar, onde eu pedi para vocês abrir, em Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então, a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, a rebelião do Éden, que a gente acabou de ler no Gênesis 3, não foi apenas um erro moral. Satanás ofereceu uma mentira específica, a autonomia. Então, o
que ele ofereceu para Eva, de fato? De fato, ele ofereceu a não dependência mais nele. Ele se lembra quando a criação foi completa lá? Deus disse que era bom. Deus disse que era bom. E aí veio o pecado. Com o pecado, o relacionamento que existia entre a humanidade com Deus, ele se quebra. A gente vai ver um pouquinho mais disso lá na frente. Esse relacionamento se quebra. Então, passa a haver agora uma tentativa de uma independência por causa desse pecado. A mulher entende que agora ela vai poder decidir por si só. E ela vai poder ver por seus próprios desejos, e é isso que a gente consegue observar no pecado em geral hoje. O pecado, ele destruiu o estado de perfeição da criação, quebrando a comunhão com Deus, a harmonia interior, paz nos relacionamentos, ordem da própria criação. A partir daquele momento, entraram no mundo a culpa, a vergonha, a morte e o sofrimento. Romanos capítulo 3, verso 23 diz, pois todos pecaram, estão aquém da glória de Deus. O pecado não é o problema de alguns, é a condição de todos. E aí a gente vai conversar sobre a questão do pecado, dividindo ele em 3 palavras principais, em 3 pontos principais que a gente vai encontrar no Salmo 51. Então eu peço que você abra também na sua Bíblia o Salmo 51, para que nós possamos fazer a leitura juntos. Salmo 51, versículo 1 diz: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, Davi ele reconhece a verdadeira profundidade do nosso problema. O problema não começa quando pecamos, ele começa na nossa própria natureza. Quando a gente fala de pecado em geral, geralmente a gente vai pensar na consequência, vai pensar no sintoma, no que está externo. Então a gente vai pensar assim, a gente está caminhando com uma pessoa no nosso dia a dia, e a gente observa, por exemplo, a mentira. A gente observa, por exemplo, a corrupção dos pensamentos, das ideias, e a gente sempre vai apontar para aquela causa final. E a gente muitas vezes vai tratar esse sintoma, em vez de tratar o que está realmente no fundo disso, que é o coração pecaminoso. A gente chama de depravação total também. A inclinação do ser humano para o pecado. Então, a gente vai ver lá a pessoa que está sofrendo por ansiedades, essas ansiedades a levam a cometer pecados. E a gente vai tratar talvez o sintoma da ansiedade através de outros caminhos hoje da ciência, da psicologia, da psiquiatria, através de medicamentos, sem tratar a fonte disso, que está no coração da pessoa. E a gente vai destrinchar. Travou agora. Passa para mim mais um, por favor. A gente vai tratar sobre isso. Não dá para passar, não? Então a gente acabou de ler aqui o Salmo 51. O Salmo 51, ele tem 3 palavras ali que são chaves, né? Então a primeira palavra é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a corrupção moral, interior, a depravação total. Não é apenas um erro, é a nossa natureza pecaminosa. Jeremias capítulo 13, verso 23 diz: Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas pintas? Então vocês também poderiam fazer o bem, e sendo acostumados a fazer o mal. Então quando a gente fala de iniquidade, a gente está falando da raiz, do pecado que começou lá no nosso pai Adão. Quando Adão ele peca, junto com Eva, agora a humanidade está agora sofrendo as consequências desse pecado, inclinados ao pecado. Então você já nasceu inclinado com essa tendência pecaminosa. Então não tem o bonzinho. Imagina assim, como a gente costuma ouvir bastante. Ele é tão gente boa, ele só não se converteu ainda, ele só não tem Jesus. Se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Porque se ele não tem Jesus, o coração dele ainda não foi transformado. Então se não houve conversão, não tem pessoa boazinha. Entende? Então a iniquidade é essa natureza inclinada para o pecado. E outra palavra que o texto traz para nós é transgressão. Ultrapassar conscientemente os limites de Deus. Uma rebelião e infidelidade espiritual. Então, agora que eu entendo que a iniquidade é esse coração pecaminoso, é essa inclinação para o pecado, a transgressão é, através desse pecado, eu tenho consciência agora dos pecados que eu cometo.
Então, quando eu cometo o pecado conscientemente, isso é transgressão. E aí a gente não pode dizer que nossos pecados são cometidos inconscientemente. Apesar de a gente tentar trazer essas desculpas para nós mesmos no dia a dia. Então, quando Adão come do fruto, e Deus ele vai lá e conversa com Adão e pergunta para Adão o que tinha acontecido, ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele vai tentar remediar, mas o pecado já estava nele agora. Então, a gente observa que, geralmente, as pessoas querem tratar os sintomas. Então, em geral, nos aconselhamentos, quando você vai começar a caminhar com algumas pessoas, a pessoa chega para você e fala, queria te confessar uma coisa. Eu tenho vício no cigarro ou na pornografia. E aí a tendência é, por exemplo, vamos usar o exemplo da pornografia. A pornografia, o pessoal quer tratar o sintoma. Não, cara, por que você então não baixa um aplicativo, esse aplicativo vai bloquear esses sites, ou você exclui as redes sociais? Nada disso, nada que a gente vá fazer para tratar apenas a consequência, realmente vai livrar a pessoa do pecado, porque é no coração que a gente vai ter essa transformação verdadeira que vai transformar e impactar nas ações, que é o que o pessoal geralmente quer combater. Passa para mim mais um. Oi? Não, já tentei. Passa para mim, por favor. Então, a terceira palavra que a gente vai destacar nesse texto que a gente leu de Salmos 51 é pecado. Então, o que é pecado? Pecado significa, de fato, errar o alvo. Deus tem um padrão perfeito, mas o ser humano falha continuamente em alcançá-lo. Romanos capítulo 3, verso 23 diz, pois todos pecaram e estão aquém da glória de Deus. Então, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Quando vem o pecado, o que acontece? Esse fim já não está mais em cena. Agora, o ser humano passa a buscar seus próprios prazeres. Lembra que eu falei lá que o pecado de Eva trouxe para ela um desejo pela independência? Então agora, o meu desejo que deveria ser voltado para glorificar a Deus, passa a ser voltado para mim conquistar as minhas coisas. E aí, eu passo agora a buscar coisas pessoais. Nada que talvez seja pecado de fato deliberado. Eu vou investir agora na minha profissão, no meu trabalho. Eu vou investir agora no meu relacionamento. Não é pecado, tá certo. O problema está quando a gente inverte a ordem. Quando eu passo agora a me dedicar exclusivamente para meu emprego ou para meu relacionamento e eu esqueço de glorificar a Deus nisso. Se eu não passo a glorificar a Deus no meu emprego, na busca pelo meu relacionamento, está errado, pecado. E vamos ser sinceros, o que a gente mais vê hoje nessa correria do dia a dia? São pessoas que estão colocando outras coisas no lugar onde deveria ser para glorificar a Deus, adorar a Deus. E aí você vai observar, eu não vou conseguir ter esse tempo contigo, irmão, que a gente tinha combinado, porque eu vou ter que investir mais tempo no meu trabalho. Não dá. A gente tem que entender qual é a nossa finalidade. Você que é cristão, você que já tem esse coração novo que a gente vai falar mais para frente, se você não entende a tua responsabilidade de glorificar a Deus também em cada parte da tua vida, no trabalho, no relacionamento, entre outras coisas, não faz sentido. Você não entendeu ainda, de fato, o que Deus ele tem para a tua vida. E aí, consequências do pecado. O pecado nos cega espiritualmente. E aí você está vivendo num contexto onde, de fato, você deveria observar de uma forma, tipo assim, aquilo ali deveria te alertar que não era um ambiente onde você deveria estar. Porque aquele ambiente é um ambiente pecaminoso, por exemplo. E aí você está tão cego espiritualmente que você se joga naquele ambiente, você não consegue discernir coisas simples que você poderia discernir se você estivesse ali em comunhão com Deus, envolvido. Outro ponto importante as pessoas são cada vez mais moralmente fracas. Qualquer coisa que você possa vir a oferecer para essas pessoas, já faz com que elas se desviem do que Deus tinha para a vida delas. E eles são incapazes de ver como Deus planejou. Pecado é errar o alvo. Deus planejou um alvo para você. E quando você se entrega para o pecado deliberadamente, você deixa de viver para esse alvo, você passa a viver para outro alvo. E não é isso que Deus tem para você. Quando a gente vai para as Escrituras,
a gente vai ter vários exemplos disso. De pessoas que tinham um caminho determinado, mas escolheram ir para outro caminho. A gente pode observar, por exemplo, a vida de Sansão. Separado por Deus, deveria viver ali para glorificar o Senhor, proteger o povo de Deus. E a gente vai ver na história de Sansão, muitas vezes Sansão escolhendo a sua própria vontade, viver para os seus próprios desejos, e não viver a vontade do Senhor. Mesmo assim, mesmo na sua pecaminosidade, nas suas lutas, no seu erro, no seu pecado, Deus ainda assim usou a ele para o fim que ele precisava ser usado. Mas nós temos que entender isso. Deus, ele tem um direcionamento que é o alvo que nós deveríamos viver, e o pecado vem tirando a gente desse alvo constantemente. Agora foi. O pecado é a maior doença da humanidade. Seu dilema mais sombrio e sua maior maldição. Ele destrói famílias, amizades, governos, culturas, instituições. Sem ele, não haveria guerras, corrupção, traição ou injustiça. O engano. O pecado promete prazer, liberdade e realização, mas entrega apenas destruição. Então, você observa que as pessoas elas estão observando como o governo está cada vez mais corrupto. Aí você olha para a corrupção e aí você coloca toda a sua energia, todo o seu crédito em fazer campanha para um determinado político, porque esse cara é quem vai entrar lá e vai mudar o que está acontecendo. Não vai mudar. Não vai mudar. A tua fé não pode estar nos governos. Quando eu coloco a minha fé nos governos, eu tiro a minha dependência de Deus. E eles vão falhar, eles vão errar. O pecado ele vem destruindo famílias. Só que se eu fosse tratar só, por exemplo, os sintomas, a gente faria um aconselhamento de casal aí com um psicólogo e o problema resolveria, não resolveria? A gente procuraria um terapeuta de casal e a gente resolveria esse problema. Mas enquanto a gente não entende que o problema está dentro do coração, está interno, tratar sintoma não resolve nossa situação. E a espiral do pecado o pecado começa pequeno. E aí, o pecado que começou pequeno, você passa a repetir, de vez em quando. Dentro do livro do Paul Tripp, tem um exemplo que ele fala sobre uma pessoa que trabalhava dentro de uma empresa onde ela tinha acesso à contabilidade. E aí, certo dia, ela precisou de um valor. E ela pegou esse valor emprestado. Vamos supor, ela pegou R$50. Fez lá o valorzinho lá, fez um recibo e depois ela devolveu os R$50 para a empresa. Ela não pediu para o patrão. Ela só foi lá, pegou, depois ela devolveu. Depois ela pegou mais R$100 e ela devolveu. Depois a coisa ficou feia em casa, ela pegou R$500 e ela não devolveu. E assim, a repetiçãozinha do pecado foi afundando a pessoa ainda mais. Então, o pecado começou pequeno, a repetição virou hábito. Do hábito à dependência. Da dependência à escravidão total. Isso em todos os pecados, independente do pecado. É na pornografia, é no vício com cigarro, no vício com a bebida. Começa pequeno. Se você se entrega, a conclusão é essa, escravidão total do pecado. A Bíblia, ela dá diagnóstico, né? A raiz exata dos conflitos dos humanos. O problema nunca começa do lado de fora, ele sempre começa no coração. Tiago 4, capítulo 1 diz: o que causa brigas e contendas entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Meus irmãos, quando você observa aquilo que mais queima no teu coração, as suas paixões, quando você para fazer algumas reflexões nisso, nas suas paixões, a tua paixão central está de verdade no Senhor? O teu amor central está de verdade no Senhor? Ou tem outras coisas que estão no caminho? Porque, em geral, todos os nossos problemas vão estar nessas paixões.
aquilo que tu mais ama, aquilo que tu mais deseja, vira teu Deus, vira teu ídolo. Nós temos muitas pessoas que estão adorando, idolatrando coisas que não deveriam fazer. E aí a gente vê ansiedade, depressão, porque o coração está ali focado naquela situação que não tem valor. O que tem valor é o Senhor. E aí a gente vê essa humanidade, a gente vê famílias destruídas, pessoas se entregando no pecado de forma deliberada. Mas por quê? Porque não está cuidando de fato do seu coração. O campo de batalha diário do cristão é sempre, por causa do pecado, a vida é uma guerra. Vivemos na tensão entre dois tempos. Cristo já venceu o pecado, mas a redenção final ainda não foi consumada. A vida cristã é uma luta constante contra a tentação. Então a tentação ela vai estar constantemente em nossas vidas. Então você pode estar vivendo qualquer situação, vai vir tentação. Os desejos pecaminosos, eles não vão deixar de aparecer. O engano contínuo do próprio coração vai continuar lá. Quando você olha para tudo isso, bate um desespero, não bate? Porque você fala, vou continuar sendo tentado. Vai continuar vindo o desejo pecaminoso. O engano contínuo do coração continua lá. O desespero que deveria tomar nosso coração, deveria fazer com que a gente parasse tudo agora, nos arrependêssemos e nos voltássemos para o Senhor. Porque sem Ele, sem o Espírito Santo que passou a habitar em nós não seríamos nada. Nós estaríamos vivendo como você já viveu um dia e você pode lembrar. Você conhece a tua realidade, você conhece o que você viveu, de onde você saiu. E de onde Deus te tirou, Ele tirou por um motivo. E você, por muitas vezes, depois que Ele tirou de lá, você foi se anestesiando, foi permitindo que pequenos pecados, pequenas setas, pequenas tentações adentrassem a tua vida. E entendendo quão profundo é isso, se você volta lá na criação, que era boa, que era perfeita, Adão e Eva, você observa a queda que aconteceu através de Adão e através de Eva, e a consequência desse pecado que chega até nós até hoje, essa inclinação para o pecado que não nos permite que nós, de fato, pudéssemos escolher sempre a Cristo. Graças a Deus que o Espírito Santo que passa a habitar em nós, no processo de santificação, vem trabalhando em nós e perseverando em nós, para que nós possamos escolher Ele a maioria das vezes. Mas muitas vezes nós não os escolhemos, nós não escolhemos a Ele. Mas a gente tem um Cristo que veio. Se a Bíblia terminasse onde a gente falou até agora, seria uma história muito triste, não é verdade? Se entendemos a verdadeira gravidade e o peso do pecado, então a graça se torna absolutamente preciosa. A nossa única esperança não está em nós mesmos. Cristo veio como o segundo Adão para reescrever a história da humanidade. E a obra da consumação. Jesus enfrentou a nossa condição e triunfou onde nós falhamos. Jesus, quando ele vem, ele vive sem pecado. Vive sem pecado, morre na cruz para pagar um pecado que era nosso, nossa transgressão. Ele vence o pecado nos livrando da escuridão, da escravidão. E oferece perdão em nossa nova vida, restaurando o shalom, restaurando a paz. Quando a gente observa onde a gente estava, a gente não podia ter saído de lá sem que Cristo tivesse vindo, a gente tem que passar a valorizar mais. Sabe, tudo que Deus ele permitiu que você vivesse. O Evangelho chegando até a tua vida, a gente observa que tem muitos lugares onde o Evangelho não está chegando mais. Ou não chegou até hoje. Aí o Evangelho, para você que é brasileiro, chegou de forma fácil. Hoje tem na televisão, hoje tem... Você sai na rua, tem alguém pregando o Evangelho. Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade. E aí, por ter tanta facilidade, a gente esquece de onde a gente saiu. A gente esquece do problema, a gente deixa de valorizar o que é mais importante. Que é o nosso Senhor. Que é a transformação que Ele fez nas nossas vidas. E aí parece que é fácil, aí por ser fácil, você vai relaxando. Aí você vai relaxando e aquele pecadinho retorna. E aquele pecadinho que retornou, ele foi repetido. Ele virou hábito. E ele te afundou de novo na escravidão. Daqui a pouco você não está mais aqui.
É traiçoeiro o pecado. Se a gente não se alertar, nos formos alertados disso constantemente, a gente deixa de vigiar. E vigiar é fundamental. O processo de santificação, ele conta com você em alerta. O Espírito Santo é quem faz a obra. Mas tem a sua parte de estar ali buscando também, sustentado por ele todos os dias. Então, a gente tem duas realidades. Sem Cristo, permaneceremos culpados perante Deus. Permanecemos escravos da nossa natureza e desejos. Em Cristo, somos totalmente perdoados. Somos libertos da espiral da escravidão. E recebemos um novo coração. Coração com novos desejos. Então, a gente foi perdoada pelo Pai. Ele pagou na cruz do Calvário por nós. Valorizar isso, viver valorizando isso, é algo que nós deveríamos buscar e nós deveríamos incentivar em nosso meio. Nós fomos libertos daquela espiral que a gente falou anteriormente. E recebemos um coração novo. Coração com novos desejos. Aquele coração que só desejava o que era mal, agora passa a desejar Deus. Agora passa a desejar viver para glorificar a Ele. Só que a gente tem que estar o tempo todo ligado nisso. O tempo todo focado nisso. E como que a gente faz isso, gente? Se a gente não for para as Escrituras. A gente vai observar que nós temos muitos irmãos que se você vai conversar, a pessoa passou a semana inteira e ela não abriu a Bíblia uma vez na casa dela. Para fazer uma leitura simples. Estou falando de uma leitura simples, estou nem falando de fazer um devocional, de meditar num texto. A pessoa não abriu para fazer uma leitura simples. Mas ela vem domingo. A gente estava conversando ali na cozinha há pouco tempo e estava falando sobre os crentes de domingo. Só acha que porque vem no domingo de manhã para a igreja, ela é cristã. Porque ela vem no domingo de manhã para a igreja, ela está salva. Só que o dia a dia dela não demonstra isso. Se você não comer mais, se você comer amanhã é domingo, né? Então vamos usar o fato de domingo. Se eu almoçar bem amanhã no domingo, eu for na melhor churrascaria e me alimentar bem, e eu não comer de novo na segunda, eu vou ter fome, não vou? Se eu não comer na terça, eu vou ter fome, não vou? Tá lá, deixa ele. Se eu não comer na quarta, eu vou ter fome, não vou? Se eu ficar a semana inteira, eu vou começar a ter problemas. Por que na vida espiritual a gente não tem essa mesma observação? Por que a gente acha que só ler a Bíblia no domingo, na hora que o pastor está pregando, ouvir a pregação dele, é suficiente? Faz sentido. A gente faz uma explanação rápida, a gente observa que não faz sentido. Mas é a prática da maior parte das pessoas. E algumas, elas se envolvem até nas programações. Então, ela vem no domingo, mas ela também vem na terça na reunião de oração, ela vem no pequeno grupo na sexta, mas o contato dela com as escrituras ainda é só nessas reuniões. Ela é dependente de estar em encontros para poder abrir a palavra, talvez nem ler, porque alguém leu para ela, e ouvir uma explicação. Meu irmão, você tem que preparar a sua própria comida. Você tem que abrir a Bíblia, olhar para as Escrituras, meditar nos textos bíblicos e permitir e vivenciar a aplicação que o Espírito Santo vai fazer no teu coração. Mas você precisa ter uma atitude. E esse passo, ele deveria começar hoje, se não começou. Se já começou, glória a Deus por isso, persevere nisso. E aí, o texto bíblico lido, aplicado no teu coração, vai gerar outras consequências. Vai te fazer ter o desejo por ter comunhão com seus irmãos. E aí agora, além de você estar alimentado, você passa agora a ser um agente de bênção na vida do teu irmão. Agora eu alimentado, eu posso agora passar a caminhar com o meu irmão. E ajudar o meu irmão que está naquele processo de dificuldade. A mesma espiral do pecado, ela também funciona de outra forma, fazendo uma alusão para a bênção. Então, eu começo lendo o texto bíblico, meditando nas Escrituras. A constância dessa meditação nas Escrituras vai gerar uma maturidade espiritual que permitirá que eu crie o hábito de estar agora com meus irmãos e ajudando meus irmãos. Mas a gente observa cristãos de 5, 10 anos de igreja, que se você não consegue conversar o básico com ele, que o básico ele não consegue desenvolver uma conversa. É sempre te chamando e contando os mesmos pecados e as mesmas ações, omitindo coisas.
Você vai viver isso constantemente no meio da igreja. Não é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para entender o nojo que é o pecado, a sujeira que é o pecado. Começou no Éden, mas ele persevera até hoje. Se a gente olha para o pecado, assim como Davi olhou, lembra lá em Salmo 51? Salmo 51 é um relato ali de Davi pedindo perdão ao Senhor, depois de ser confrontado pelo profeta Natan. Natan chega para Davi e vai o confrontar, falar de um homem rico, de posses, que pegou o único cordeiro que o vizinho tinha, que só tinha aquele único, e matou. E aí Davi fala, vamos matar esse homem, vamos acabar com esse homem. E aí Natan lembra, esse homem é você, Davi, porque você tomou a esposa do seu soldado. E aí ele reconhece o pecado. Foi o que a gente leu, ele reconhece esse pecado. Pequei contra ti somente. Ele nem falou do ato em si, da questão em si, sabe, do adultério. Ele não falou, pequei contra o Urias. Não. Pequei contra ti, Senhor, porque ele reconheceu que o pecado é do coração. É o pecado contra o Senhor. Então, quando você se lança no pecado de forma deliberada, na pornografia, na mentira, na corrupção, no vício do cigarro, da bebida, quando você se enfia nisso, não é, perdão, Senhor, porque eu bebi. Não, perdão, Senhor, porque eu pequei contra o Senhor. Porque eu venho, Senhor, negando o Senhor mais uma vez. A gente vê lá, quando Pedro nega 3 vezes, e a gente fica revoltado porque Pedro negou 3 vezes. Só que você nega todo dia, mais de uma vez. Há quantos anos que você já conheceu o Evangelho? E você nega todo dia, quando você peca. A gente precisa mudar isso. E essa mudança vai ser dessas ações que a gente vai passar a ter a partir de hoje, esses cuidados que nós vamos ter. Leitura, oração, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, para poder tanto ser abençoado, receber desse irmão, como poder também abençoar. A gente precisa mudar isso. Em Cristo nós somos totalmente perdoados. Ele nos perdoou, somos libertos. Recebemos um coração novo. Vamos usar esse coração novo como deve ser usado para glorificar Ele, para adorar a Ele, para levar nossos irmãos a viver isso também. Quando a gente não observar isso, quando a gente não separar tempo para viver dessa forma, viver esse fim, nós não entendemos nada. Irmãos, com base nisso que a gente conversou, a apresentação rápida sobre a doutrina do pecado e as consequências disso, eu queria que a gente se dividisse em 2 grupos e conversássemos sobre essas questões que estão aqui. Então, divide assim no meio aí, fica metade para cá, metade para cá. E a gente vai ter uns 15 minutos de roda de conversa. Então, essas perguntas aqui, elas vão ser apenas o norte. Não precisa ficar só preso nelas, mas elas vão ajudar vocês a ter uma conversa sobre o que a gente conversou hoje. E aí tem gente que está assim já, passou dos 45, 50, já não enxerga direito. Meu Deus, eu falei alto. Então a gente precisa agora conversar sobre isso, tá bom? Então separa os grupos, não fica sentado não, pode levantar, separa os grupos, vamos conversar sobre essas perguntas que a gente colocou aqui e o que o papo desenrolar, depois a gente vai compartilhar aqui juntos, tá bom?